Eduardo Barroca, esse é o nome do projeto do Avaí. Foram 15 rodadas seguidas, mas o Leão da Ilha saiu da zona do rebaixamento. E eu já vou te avisando aqui, tá? Saiu pra não voltar mais. A campanha do Avaí nessa temporada tem que ser dividida basicamente assim: pré e pós Barroca. Antes dele chegar, o time tinha só 24% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias em 15 jogos, e tava afundado na zona do rebaixamento, na vice-lanterna. Mas aí então ele chegou, começou aos pouquinhos a arrumar a casa, e aqueles 23 gols sofridos nas primeiras 15 rodadas viraram 14 gols desde que o Barroca assumiu. E essa diferença passa muito, mas muito mesmo, pelo bom goleiro Igor Bom, com o perdão do trocadilho, tá? Que voltou ao gol do Avaí depois de 4 meses afastado por conta de uma lesão. Só pra não fazer o trocadilho de novo, eu vou te falar que os números do Igor desde que ele assumiu a titularidade do Avaí nessa temporada são ótimos. E só de cabeça eu consigo lembrar aqui de pelo menos 3 partidas em que ele de fato fez a diferença. A vitória contra o Criciúma na ressacada, que ele simplesmente fechou o gol. Depois, o empate em 0 a 0 com a Chape, confronto direto e clássico, e ele tava lá também. E mais recentemente na partida contra o Novo Horizontino. É um bom goleiro. Ó, só pra você ter uma ideia aqui, hoje o Avaí tem a 4ª pior defesa da Série B. E tá bom, mas dá uma olhada nesse levantamento que eu fiz. Se a gente pegar o recorte só do período com o Barroca, ao invés de 3, já são 5 times que sofreram mais gols nessas 13 rodadas. E importante, o Avaí tá na frente do Tombense, Londrina e ABC, que são simplesmente concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. E beleza, a única preocupação, entre aspas, é que a Chapecoense, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, só não tomou mais gols do que 5 times desde a 16ª rodada. Mas essa preocupação não é só entre aspas não, é entre muitas aspas, até porque a Chapecoense tem o 3º pior ataque nesse período, e enquanto isso o Avaí tem o 5º melhor ataque. E presta bem atenção aqui, tá? Porque o Avaí tá na frente do Juventude, do Vila Nova, times que estão brigando lá em cima na tabela. Só que nem tudo são flores, eu tenho certeza absoluta que você sabe muito bem disso, até porque a gente tá falando do Avaí em 2023. Mas por que eu tô falando isso? Simplesmente pelo fato de que há pouco mais de uma semana o Avaí rescindiu o contrato, dispensou o Denilson, cara que chegou praticamente junto com o Eduardo Barroca e fez a diferença. Foram 4 gols em 9 jogos, era referência do time, mas também gostava de uma confusão. Discutia com a comissão técnica, chegava atrasado no treino e principalmente, tem que ser dito aqui, aquela expulsão contra o Atlético Goianiense foi completamente desnecessária, prejudicou o time. Tá bom, mas e agora? Agora não tem mais jeito e o William Potker precisa aparecer. Aliás, ele chegou junto com o Eduardo Barroca também, os dois fizeram a estreia no mesmo jogo pelo Campeonato Brasileiro, na 16ª rodada, e o Potker já foi até importante em 2 jogos especificamente. No empate contra o Mirassol, ele serviu uma assistência e obviamente qualquer ponto nessa situação do Avaí é valiosíssimo. E também contra o Tombense, confronto direto, ele marcou 2 gols. Aliás, um dado muito interessante é que se ele marcar mais um golzinho nos próximos jogos, ele já iguala os mesmos números que ele teve no ano passado, e ele jogou 27 vezes. Mas toda flecha precisa de um arco, e é exatamente aí que entra o Rafael Gava, que passou a jogar um pouquinho mais solto desde que o Barroca chegou, mas mesmo assim ainda tá muito longe do desempenho que eu pelo menos esperava. Logo no começo da passagem dele pelo Avaí, foram 9 jogos do Campeonato Brasileiro sem uma miséria de um gol ou então um passe pra gol. E aí então, logo no segundo jogo do Barroca, ele deu uma assistência na vitória do Avaí contra o Sampaio Corrêa, e aí na partida seguinte, eu achei que ia começar a pegar fogo, porque ele também deu uma assistência no confronto direto contra o Ituano, mas aí então já fazem 10 jogos que ele de novo não faz um gol ou então dá uma assistência. Já são 2 meses e ele precisa aparecer. Mas vamos fazer conta agora então, calculadora na mão, porque o Avaí tem 30 pontos e desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ter exatamente esse mesmo formato, pontos corridos, com 20 times na disputa, o time que caiu com a maior pontuação foi o Icasa em 2011, tinha 47 pontos e foi pra Série C. Mas muita calma nessa hora, porque isso não quer dizer que o Avaí precisa de mais 17 pontos nas últimas 10 rodadas para não cair. Calma! Fiz uma média da pontuação com todos os primeiros times fora da zona do rebaixamento desde 2006 e cheguei no número mágico de 43 pontos. Ou seja, 43 pontos se livra da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje o Avaí tem 30 pontos. Faltam 10 rodadas, 43% de aproveitamento é o que o time precisa. E com o Eduardo Barroca, o gigantesco Leão
Leão da Ilha já tem 48%. Ou seja, se mantiver a pegada, se salva do rebaixamento. Sim, tá bom, eu sei que a sequência agora é dificílima, até porque vai enfrentar o Juventude e o Sport, que são dois times que estão brigando na parte de cima da tabela. Só que esses dois jogos vão acontecer na ressacada e eu, pelo menos, tenho a convicção de que o Avaí vai conseguir sim arrancar um pontinho aqui ou ali, quem sabe até ganhar um desses dois jogos. Mas mesmo assim, se não fizer nenhum ponto nessas duas partidas, a gente tá falando de uma sequência que depois vai ter o Londrina, o Lanterninha ABC, Ponte Preta, Sampaio Correia e Ituano. E desculpa, dá e tem que garantir a permanência nesses jogos. Eu falo isso porque você já imaginou o primeiro rebaixamento do Avaí para a Série C, desde que o Campeonato Brasileiro tem esse formato? É simplesmente inadmissível, ainda mais no ano do centenário do clube. E não vai acontecer, isso não existe. Na realidade, existe sim, né? E a gente sabe muito bem quem é que vai cair. É a Chapecoense, mas esse maluco aqui tá querendo dizer que não vai cair. Então já clica aí.